Bom dia a todos, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e estamos aqui hoje para mais uma aula de conservação do solo e da água. Na aula de hoje, iremos aprender sobre as práticas mecânicas de controle da erosão, terraceamento, E vamos aprender então sobre a locação de terraço e o espaçamento entre terraços. A principal prática mecânica de controle da erosão é o terraceamento. Então nós vamos aprender um pouco sobre o terraceamento, vamos aprender sobre a locação de terraço em nível e gradiente e também vamos aprender sobre espaçamento entre terraços. Os terraços são estruturas mecânicas construídas com o objetivo de reduzir o efeito da enxurrada sobre a erosão que ela causa no solo. Essas estruturas são construídas na forma de canal e camalhão, onde elas parcelam a enxurrada e fazendo com que a água filtre ou escoe, saindo do solo e não causando efeito de erosão. Aqui está uma representação esquemática do terraço, onde vocês podem observar as estruturas, onde existem várias estruturas, e elas então têm o camalhão, o canal e o camalhão, e cada terraço ele tem um espaçamento entre eles, onde é cultivado as culturas. Aqui é uma foto mostrando o terraço com o canal e o camalhão já no campo. O terraço, eles podem ser classificados de acordo com a sua função, de acordo com a sua forma de construção, de acordo com a sua largura de movimentação da terra. A construção de cada um desses tipos de terraço depende da necessidade, do tipo de solo e do declive do terreno e da cultura também. Então os terraços eles podem ser de infiltração ou gradiente, eles podem ser construídos da forma tipo mangum ou camalhão, tipo Nichols ou canal, ou tipo patamar. E também podem ser construídos com base estreita, base média ou base larga. Os terraços de infiltração ou gradiente são os terraços em nível, e esses terraços eles têm como principal objetivo armazenar todo o volume de água coletado pela superfície de coleta e fazer com que essa água infiltre sobre o solo. Eles podem ser construídos na forma de terraços tipo Nichols, como aqui está mostrando um exemplo. E aqui é um exemplo de um terraço tipo Nichols, construído no sistema de plantio direto sobre a palhada do arroz. Sobre a palhada da brequiária. Mesmo exemplo, mostrando com mais detalhes o plantio então do arroz. O terraço tipo mangum ou camalhão é um terraço que ele é construído com a movimentação de terra em ambos os sentidos. Normalmente ele é construído com arado de disco não reversível, onde ele permite o tombamento da terra nos
ambos os sentidos do camalhão. Então, quando o trator vai em um sentido, fazendo canal, ele volta no outro sentido, cavando por baixo, fazendo o camalhão ali também, ajudando. Então, o corte do terreno, ele é feito em dois sentidos, né? Quando o trator, então, passa, fazendo o corte do canal, e quando o trator também passa, fazendo o corte na parte de baixo do aterro, para ajudar ali, aumentando então o camalhão. O terraço do tipo Nichols, ele é feito um corte apenas em um sentido. Normalmente é feito com arado tipo reversível. Então o arado ele passa fazendo um corte no canal e fazendo o aterro. Chegando no final do terraço, você vira o arado, reverte o arado e passa fazendo o corte no mesmo sentido do aterro. Então, o corte para esse tipo de terraço é apenas em um sentido, é do canal para o aterro. Esse tipo de terraço ele é um pouco mais, o camalhão normalmente ele fica um pouco mais íngreme do que do tipo Nichols, do tipo Mangun. O terraço tipo patamar são terraços construídos para terrenos com maior de 18% de declividade em patamares, onde a gente tem o corte do terreno de patamar. Então esse corte, aqui são cortados o terreno na forma de patamar, né? Então esse corte aqui, normalmente esse terraço ele tem que ter o patamar aqui é interessante que ele tem uma declividade de próxima de 7% para que a água ela não escoe pelas beiradas e ela seja conduzida aqui no sentido do corte. E aqui normalmente o pessoal pode colocar um canal que ele vai do tipo de solo ou direcionar ou conduzir essa água para escoar em algum local de maior segurança, que não cause erosão. Aqui um exemplo com detalhes como ficam os terraços e patamares, umas culturas já implantadas. Então aqui no morro nós temos e as culturas implantadas. Existe um tipo de terraço em patamar especial, que é o terraço em patamar descontínuo. Ele tem as mesmas características, porém ele é construído apenas no pé da planta, fazendo então o que a gente chama de patamar descontínuo ou banqueta individual. Aqui é um exemplo com detalhes mostrando o terraço em patamar descontínuo no morro, no terreno. Então as culturas elas ficam, os terraços são feitos apenas no pé da planta e elas são separadas, né? O morro fica normal, apenas o terraço ele é construído no pé da planta. Aqui é um exemplo de uma foto, como fica o cafeeiro com um sistema de patamar descontínuo ou banqueta individual. A construção ela se dá pela remoção da terra, da superfície. Essa terra que é removida da superfície, ela é então colocada para fazer o aterro. Esse aterro é interessante que o corte, né, no patamar,
que o corte ele tem um certo talude, que ele não, isso depende do tipo de solo, e também esse talude também é interessante que seja respeitado também para o aterro. Normalmente o patamar ele tem uma certa, como eu falei, uma certa inclinação que permite o escoamento da água para dentro do corte. E aqui fica então o terraço em tipo patamar, e aqui a vegetação sendo plantada ou já estabelecida, né? As suas dimensões podem ser de 1,5 m a 2,5 m, isso depende da cultura, e a inclinação, aqui o corte, pode ser de 0 a 20 centímetros a 40 centímetros. Os terraços base estreitas normalmente são terraços que têm de 2 a 3 metros, compreendendo o canal e o camalhão. A sua construção ou recomendação normalmente é para pequenas propriedades ou culturas perenes. Pode ser construído em solos, em terrenos com um declive mais acentuado, tá? E normalmente ele é mais recomendado para o pequeno produtor. O terraço base média, normalmente a sua dimensão vai de 3 a 6 metros. A sua construção ela é um pouco mais cara do que do terraço base estreita. O plantio da cultura pode ocorrer na faixa entre o terraço e no camalhão, não podendo ser plantado no canal. Tá? O cultivo do canal ele pode ser até cultivado com máquina, desde que tome cuidado para que não desfaça o camalhão, desculpa. O que não pode ocorrer no terraço base estreita. O terraço base estreita não pode ser cultivado nem no canal, nem no camalhão. Né? O cultivo no terraço base estreita aqui é apenas de culturas para fixação do camalhão. Já no terraço base média, é permitível o cultivo no canal, no camalhão. Desculpa. O terraço base larga, ele tem de 6 a 12 metros. Ele tem alto custo para a sua construção, sendo recomendado então principalmente para o grande produtor. São grandes lavouras de sojas que usam o cultivo com esse tipo de terraço. O seu plantio, o seu custo de produção é alto, pois existe um grande revolvimento de terra. Porém, ele permite ou propicia o cultivo em todo o terraço, tanto no canal como no camalhão. Aqui é um exemplo de uma construção de terraço. Nós temos aqui a construção de um terraço em nível com trator e arado. Então, a construção do terraço, foi construído um terraço aqui tipo Nichols, com arado tipo reversível. Então, mostrando o detalhe da marcação e da passada do trator. Nós temos aqui o detalhe, então, de como fica o terraço. E aqui nós temos o detalhe final do terraço já pronto. Aqui é um exemplo também de construção de terraço com arado reversível, com trator. O camalhão,
normalmente, para ser construído, demanda uma quantidade de passadas. Então, normalmente, essas passadas, é interessante, né, que seja feita a passada, sempre no sentido de tombar a terra para enleirar essa terra para formar o camalhão mais alto possível. Então, essas passadas, normalmente, né, dependendo da quantidade, da altura que você quer o camalhão, então tem aqui umas formas para se fazer essa construção. Então, normalmente, você está trabalhando aí, vamos supor que você esteja trabalhando com arado não reversível, então você faz a primeira passada, no sentido aqui da linha da cultura, volta fazendo a segunda passada, depois volta novamente fazendo a terceira passada, volta novamente fazendo a quarta passada, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª passada. Décima terceira, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 17ª, 18ª. E aí, então, 19ª e 20ª passada. Sempre no sentido de formar, então, o canal, sendo a 19ª e a 20ª para remover ou limpar aqueles resíduos no canal e aumentar o canal. Aqui é um exemplo mostrando a construção de um terraço base larga com o terraceador. Tá? Então aqui é a forma de construção do terraço base larga com o terraceador. O terraceador a gente não precisa preocupar com a forma das passadas. Eu apenas passo o terraceador. Normalmente o terraceador é ajustado para que ele consiga enleirar o máximo possível de solo, que é então um exemplo. E aqui é um exemplo de construção de um terraço em patamar em um cambisolo, com declividade de 30%. E aqui é um exemplo de como fica os patamares. Normalmente a cultura ela é plantada sempre na extremidade do patamar. O patamar com a declividade para que a água da chuva não escoe para baixo, no sentido morro abaixo. Ela sempre tem que escoar para dentro do patamar. É interessante que no terraço tipo patamar também possa se implantar uma cultura na entrelinha para que ela ajude na proteção. E esse terraço tipo patamar normalmente ele é construído com trator de esteira ou a patrola, né? Ou a lâmina traseira do trator, que ela pode ser simples ou acoplada em equipamento, que ajuda na construção do terraço. Aqui é um exemplo de um terraço tipo banqueta individual, somente no pé da cultura dessa laranjeira. Aqui é um outro exemplo mostrando um terraço tipo patamar para o plantio de alguma planta como uva ou outra aí. Aqui é um exemplo também de terraço tipo patamar construídos
Aqui outro exemplo. Normalmente isso aí são terraços tipo planta-mar para o cultivo do arroz. O terraço também ele pode ser construído em pastagens, não tem nenhum impedimento. Então aqui é um exemplo mostrando o terraço sendo construído em pastagens. Aqui também outro exemplo mostrando o terraço em pastagens. Em pastagens, o pessoal tem optado por construção do que a gente chama sulcamento em nível. O que é o sulcamento em nível? Sulcamento em nível é como se fosse um canal que não tem camalhão. Normalmente o pessoal faz a construção, faz o sulco, que é o canal, e não faz o camalhão, enchendo esse suco de palha e compactando. Assim evita que fique aquelas curvas, né, no terreno e dando um pouco mais de facilidade na condução aí dos animais, etc. Aqui nesse esquema é mostrado o canal escoadouro, como ele é construído. Então o canal escoadouro ele é construído no sentido do declive do maior terreno, por isso ele tem que ser bastante largo e com muita vegetação, uma vegetação que seja bastante robusta para suportar, né, o escoamento da água aqui, que não pode ser com muita velocidade, pois se for com muita velocidade, esse escoamento vai causar erosão e o seu canal escoadouro será uma vossoroca. Então a função do canal escoadouro é captar essa água dos terraços e conduzir ela para um local de segurança dos terraços em gradiente. Aqui então é um esquema mostrando, aqui é uma imagem mostrando então um canal escoadouro construído no plantio do milho e a sua vegetação. Alguns locais que esteja o solo compactado, normalmente a gente precisa de descompactar o solo. Aqui é um exemplo mostrando um descompactador com trator de esteira. Espaçamento entre terraços. O espaçamento entre terraços é determinado com base nas características do solo e declividade e as culturas e o tipo de manejo que será implantado. O espaçamento entre terraços é essa distância entre o terraço, que pode ser o espaçamento horizontal ou o espaçamento vertical. Então, isso aqui é o espaçamento entre terraços. A demarcação normalmente é feita pelo espaçamento vertical. E o que influencia no espaçamento entre terraços? O espaçamento entre terraços ele é influenciado pelo tipo de solo, né? Se é um solo que tem boa infiltração, boa resistência à erosão, boa profundidade, então o espaçamento pode ser maior. Também pelo tipo de manejo, então se é um sistema de plantio direto, sistema de plantio convencional, então normalmente o sistema de plantio direto ele comporta terraços com maior distância, por ser um solo menos suscetível à erosão. E também pode ser também por tipo de terraço. Então, por exemplo, vamos supor, nós temos um solo que não comporta, não tem boa infiltração, então a gente pode construir um terraço gradiente, né? Ou um terraço em nível. Então tudo isso vai influenciar no espaçamento entre terraços, que é a distância entre cada um desses terraços.
A determinação do espaçamento entre terraços, ela é feita pela equação de Bertone. Existem outros métodos para se determinar, porém aqui na disciplina a gente vai adotar somente a determinação pela metodologia de Bertone. Para a determinação do espaçamento de terraço, então a gente vai utilizar essa equação que calcula o espaçamento vertical. Através do espaçamento vertical é possível determinar então o espaçamento horizontal. A equação do espaçamento vertical é espaçamento vertical é igual a 0,4518 vezes o K, que é uma constante do tipo de solo, vezes a declividade do terreno elevado a 0,58 vezes o uso mais manejo. Já o espaçamento horizontal, ele é determinado depois do cálculo do espaçamento vertical, sendo espaçamento horizontal igual a espaçamento vertical dividido por declividade vezes 100. Essa equação, ela te dá o espaçamento vertical em metros, o espaçamento horizontal também em metros. E para determinar essa equação, vocês precisam entrar com o K, constante para cada tipo de solo, que é um valor tabelado, a declividade do terreno, que é um valor medido em cada tipo de solo, em cada terreno. O fator uso e manejo, vocês vão estimar valores tabelados de acordo com o tipo de solo, o tipo de preparo do solo, e o M seria a cultura a ser implantada. O fator uso seria o tipo de cultura a ser utilizada e o fator M, o tipo de manejo a ser adotado. Normalmente, por questões de economicidade, não utilizamos fazer então terraceamento, né, quando esses terraços, o espaçamento horizontal mínimo para uma construção de um terraço é 12 metros. Então, se eu tenho um espaçamento horizontal menor, por questões econômicas e manejo, utilizar esse solo, por exemplo, para o plantio, ou então tem que se adotar outro tipo de cultura. Então, não é recomendado então que tenha terraços menores que 12 metros, espaçamento entre terraços menor que 2 metros, porque isso dificulta o manejo, fica muito caro e não é legal isso aí não. O índice K é um valor tabelado e ele pode então ser determinado de acordo com essa tabela que está sendo mostrada aí para vocês. Nós temos então nessa tabela 4 grupos de tipo de solo. Normalmente os solos do grupo A são solos com alta resistência à erosão e eles recebem índice K de 1,25. As suas características são solos que são solos profundos, a moderadamente profundos, né? Normalmente eles têm uma rápida permeabilidade e a sua textura, elas são muito argilosas, normalmente os latossolos, ou mediamente, né, textura média. Normalmente esses solos eles compreendem a maioria dos latossolos, latossolo bruno, latossolo vermelho, vermelho e amarelo, latossolo vermelho distrófico e latossolo amarelo.
e normalmente o índice K para esse tipo de solo é 1,25. Os solos do grupo B são solos com moderadamente resistência à erosão e o índice K recebido é 1,1. As características desse tipo de solo são solos profundos, com 1 a 2 metros de profundidade. As suas características com relação à permeabilidade são permeabilidade rápida a moderada, e eles têm característica com relação à textura arenosa, textura arenosa média, textura média argilosa, textura argilosa muito argilosa. Normalmente eles costumam ter um gradiente textural menor do que 1,5 e maior do que 1,2, e nesse tipo de solo é compreendido então a maioria dos agissolos, agissolo vermelho, agissolo vermelho amarelo e agissolo amarelo, e alguns latossolos que podem apresentar o gradiente textural, e o neossolo quartzarênico. E esses solos vão receber então o índice K 1,1. Os solos do grupo C são solos com baixa resistência à erosão e o índice K para eles vão ser 0,9. Características desse tipo de solo são solos que podem ser profundos, né, normalmente mediamente profundos, com permeabilidade lenta moderada, rápida moderada, e normalmente a textura desses solos pode ser arenosa média, média argilosa, argilosa, arenosa muito argilosa. Então são solos que apresentam um alto gradiente textural, normalmente maior do que 1,5, e esses solos então eles compreendem os agissolos, né? Alguns agissolos que têm o que a gente chama de gradiente textural abrupto. Alguns nitossolos, tá? E normalmente eles vão receber então o índice K de 0,9. Nós temos então os solos do grupo D, que são solos que têm resistência à erosão muito baixa, e o índice K para esse tipo de solo vai ser 0,75. As características desse tipo de solo são solos que têm baixa profundidade a média profundidade. Normalmente a infiltração nesse tipo de solo é rápida, moderada até lenta. A característica de textura desse solo é muito variada, então nós podemos ter solos arenosos, solos argilosos, siltosos, então com características muito variadas, e também nós temos muito variado. Nesse tipo de solo, nós temos aí a maioria dos cambissolos e neossolos quartzarênicos. Desculpa, minto. E neossolos. E alguns agissolos. Normalmente, então, o coeficiente é 0,75. O índice U ele é determinado de acordo com o tipo de cultura a ser adotado. Normalmente, as culturas que menos protegem o solo, elas recebem índice U de 0,5. Culturas que protegem mais o solo, elas recebem índice U maior. Então, feijão, mandioca, mamona são culturas de baixa proteção, recebem um índice U de 0,5. Estão localizados no grupo 1. Culturas do grupo 2
são culturas como amendoim, arroz, algodão, alho, cebola, girassol e fumo, e recebem um índice U de 0,75. Culturas do grupo 3, como soja, batatinha, melancia, abóbora, melão e algumas leguminosas, recebem o índice U de 1. Culturas do grupo 4, como milho, sorgo, cana, trigo, aveia, centeio, cevada, outras culturas de inverno e frutíferas de ciclo curto, como abacaxi, recebem o índice U de 1,25. Culturas do grupo 5, como banana, café, citros e frutíferas permanentes, recebem o índice U de 1,5. Culturas como pastagem e caineiras recebem o índice U de 1,75. E culturas como reflorestamento, cacau e seringueira recebem o índice U de 2. O índice M de manejo. O índice M ele pode ser classificado em 5 grupos. O primeiro grupo é o grupo de menor proteção do solo, e ele recebe o índice U de 0,5. Normalmente, nesse grupo, nós temos então o mais elevado do sistema de preparo, que é a grade aradora, e a grade niveladora, com todo o resíduo sendo incorporado nesse tipo de solo. Nós temos então o grupo 2, que são o sistema de preparo com arado de disco e grade niveladora, onde também todo o resíduo ele é incorporado ou parcialmente incorporado em U de 0,75. Nós temos então o terceiro grupo, que é o que recebe o índice U de 1, e então ele é utilização da grade leve e a grade niveladora com resíduo incorporado ou parcialmente incorporado ou com rotação de culturas. Nós temos o grupo 4, que é a utilização do arado descalificador e a grade niveladora com resíduo parcialmente incorporado ou sem rotação de cultura. E ele vai receber então o valor de 1,50. Nós temos então o sistema de plantio direto, que é o que mais protege o solo. O sistema não tem preparo do solo, então não se utiliza preparo primário. Então a superfície do solo não é removida. E nós temos então a rotação de cultura, sendo todo o resíduo, ele incorporar, todo esse resíduo, ele não é incorporado no solo, sem revolvimento da superfície. Então todo o resíduo fica na superfície do solo, recebendo o valor de índice M de 2. Vamos fazer agora um exemplo de um exercício para determinação do espaçamento vertical entre terraços. Nesse exemplo, então, vamos determinar o espaçamento vertical para um terraço construído em um terreno com 8% de declividade, sendo esse solo ele tem a seguinte característica: profundidade efetiva de 1,5 metros, permeabilidade no horizonte A e B rápida. Ele tem o teor de argila igual a 35% no horizonte A e 50% no horizonte B, sendo esse solo pertencente ao grupo A ser cultivado com cana-de-açúcar e preparo com arado de disco
e grade niveladora. Para calcular então o espaçamento vertical e horizontal, vamos então utilizar aquelas equações que foram definidas anteriormente para o espaçamento vertical e horizontal. Então, o espaçamento vertical é igual a 0,4518 vezes K vezes D elevado a 0,58 vezes uso mais manejo. Então, nós temos que determinar primeiramente esses parâmetros, o parâmetro K, o parâmetro D, o parâmetro U e o parâmetro M. Sabendo que a declividade do solo é igual a 8%, né, nós precisamos determinar o parâmetro K, o U e o M. Para fazer a determinação desses parâmetros, vamos voltar às tabelas anteriores. Né? Sabemos que o solo ele é um solo do grupo A, com alta resistência à erosão. Então, o seu parâmetro K é igual a 1,25. Sabemos também que a cultura a ser utilizada será a cana de açúcar. Então ela vai receber o índice U de 1,25. E além disso, sabemos que o solo será preparado com arado de disco e grade niveladora. Arado de disco, niveladora. Então o índice M é igual a 0. O índice M é igual a 0,75. Então agora nós podemos determinar então o espaçamento vertical. Espaçamento vertical é igual a 0,4518 vezes o índice K, que é igual a 1,25, vezes o índice D, que é igual a 8 elevado a 0,58, vezes uso mais manejo. O uso é igual a 1,25, mais o manejo, que é igual a 0,75. Isso dividido por 2. Então, eu vou obter, então, o espaçamento vertical. Então, o espaçamento vertical é igual a 0,4518 vezes o índice da cultura, oito
elevado a 0,58 vai ser igual a 3,34 vezes 1,25 mais 0,75 dividido por 2. Então, nós temos aqui 1. Então, o espaçamento vertical é igual à multiplicação de todos esses valores. 0,4518 vezes 1,25 vezes 3,34, que vai dar, então, 1,188 metros. Meu espaçamento horizontal é igual a espaçamento vertical dividido pela declividade. Então, 1,188 dividido pela declividade, que é 8%, vezes 100, eu tenho, então, o meu espaçamento horizontal. Dividido por 8, vezes 100, então vai dar 23,5758, arredondando metros. Então, nós temos aqui o espaçamento vertical, horizontal e o espaçamento vertical. Então, esse espaçamento vertical horizontal ele é maior do que 12 metros, né? Então, ele está adequado. Então, eu posso utilizar esse espaçamento aqui entre terraços. Então, a determinação ficou espaçamento vertical de 1,88 e espaçamento horizontal de 23,58 metros. Determinado, então, o espaçamento vertical e horizontal para esse exemplo aqui, nós podemos passar para a segunda etapa, que é a locação dos terraços em campo. Então, nós temos aqui o espaçamento vertical de 1,88 e o espaçamento horizontal de 23,5 metros. E nós vamos tentar alocar um terraço no campo com essas dimensões. A locação de terraço, ela tem que obedecer o seguinte princípio. Vamos supor que nós temos um terraço em nível. Como que eu faço a locação do terraço no campo? A locação do terraço em nível no campo, ela é sempre feita da seguinte forma. Primeiramente, vocês voltem àquele ponto de maior altura do terreno. Nós vamos, então, marcar o primeiro terraço a partir daquele ponto. Sendo, por questões de segurança, o primeiro terraço ele vai ter um desnível com relação àquele ponto de maior altura do terreno de metade do espaçamento vertical. Então, se nós tínhamos o espaçamento vertical de 1,88, 1,88 dividido por 2 vai dar 0,94. Então, o segundo terraço, o primeiro terraço, desculpa, vai ter um desnível com relação ao ponto de maior declive de 0,94 metros. Continuamos a marcar os terraços, sendo que o segundo terraço ele terá um desnível com relação ao primeiro do espaçamento vertical. Então, o desnível dele é igual a 1,88. O terceiro terraço
terá um desnível com relação ao segundo de 1,88. Se tiver outros terraços, eles terão um desnível igual a 1,98 de cada do terraço anterior. Como se faz a locação do terraço? Vamos supor que a gente vai fazer a locação desse terraço com o nível ótico. O procedimento é da seguinte forma. Primeiramente, faz-se a visada de ré no ponto de maior altitude do terreno. Suponhamos que essa visada de ré ela foi de 0,3 metros. Então agora fazemos a marcação da primeira curva do primeiro terraço. Sabemos que o primeiro terraço ele tem um desnível com relação ao segundo terraço de 0,94. Sabemos que a nossa visada de ré é de 0,3. Então 0,3 mais 0,94 é igual a 1,24. Então nosso primeiro terraço ele tem que estar 1,24 na leitura do meu nível ótico, na minha régua de leitura. Depois de determinada então a cota do terraço, nós fazemos então a demarcação dos pontos desse terraço. A cada 10 metros, nós fazemos a demarcação de pontos com relação com a mesma cota. Então, nós marcamos aqui esse ponto com 1,24, esse outro, este aqui também, e assim por diante. Então, a primeira curva foi marcada. Agora, vamos marcar o segundo terraço. O segundo terraço ele tem um desnível de 1,88 com relação ao primeiro, porém temos que lembrar que ele tem um desnível total de 1,88 mais 0,94. Isso me dá um desnível total de 0,94 mais 1,88, então de 2,82. Então, com relação ao ponto de maior altitude, ele tem um desnível de 2,82. Então, qual será a leitura na régua na marcação do segundo terraço? A leitura na régua com a relação ao segundo terraço será 0,3 mais 2,82. Então, nós temos a leitura de 3,12 na minha régua. Então, o terceiro terraço, o segundo terraço, quer dizer, ele estará uma leitura de 3,12 da minha do meu ponto de maior declive. Então, faça a marcação ali da segunda curva. A terceira curva, nós temos aqui então o desnível dela com relação ao ponto de maior declive, que é a ré, né? Foi a ré. Então, nós temos aqui o primeiro espaçamento vertical, o segundo, o terceiro. Então, nós temos aqui 0,94 mais 1,88. Então, nós temos um desnível total de 4,7 mais 0,3 vai dar 5, vai dar exatamente ali no final da régua, né? Nós sabemos que essas réguas de medidas topográficas, elas têm 5 metros no máximo. Então, nós temos ali exatamente, não dá para medir. Para solucionar esse problema, eu faço então uma nova visada de ré. Como eu tenho a referência da segunda cota aqui, de segunda curva de nível, eu utilizo então a visada de ré
a partir desse ponto. Então, agora eu preciso, né, que a terceira curva ela tenha a partir da segunda curva um desnível total de 1,88. Então, eu faço a visada de ré na segunda curva, que é a minha referência, e coloco mais 1,88 no meu ponto, na minha leitura. Suponhamos que a minha visada de ré foi 0,5 metros. Qual que é a leitura que eu tenho que ter no meu equipamento com a segunda curva para que ela tenha um desnível entre a segunda curva, a terceira curva tem um desnível entre a segunda curva de 1,88. Então, é só somar 0,5 mais 1,88, vou ter 2,38, que é a leitura do meu equipamento. Então, tem que ter uma leitura, né, dos pontos iniciais dessa curva de 2,38. E a partir desse ponto, eu marco todos os outros pontos. A cada 10 metros, eu venho marcando em 2,38 os pontos aqui, todos na mesma cota. Então, para ficar todos no mesmo nível. Já a demarcação de terraço em gradiente, ela é similar à marcação do terraço em nível nos primeiros pontos da demarcação. Então, eu calculo o espaçamento vertical. Vamos supor que eu tenho um espaçamento vertical de 1,88. Vou respeitar aquela regra de que o primeiro espaçamento vertical, ele tem a primeira curva de nível, ela tem que ser metade do espaçamento vertical, de diferença de nível entre o ponto de maior cota e a primeira curva de nível. Já a segunda curva de nível, ela vai ser, a diferença de nível será o espaçamento vertical entre a primeira curva e a segunda curva, a terceira curva e assim por diante. Então, eu tenho aqui um exemplo. Então, se a minha leitura for igual à primeira, na minha leitura de ré, qual será o ponto inicial da primeira curva? Será o mesmo do marcação e nível. Então, 1,24. Qual que é o ponto inicial da segunda curva? Será o mesmo da marcação e nível, 3,12. A visada de ré, de 0,5. E o ponto inicial da terceira curva será 1,88 da diferença de nível da primeira e segunda curva. Então, ele terá 2,38. Exatamente igual à marcação do terraço e nível. Só a diferença é que o terraço em gradiente, o objetivo é reduzir a água de um ponto para o outro. Então, dentro desse terraço, a água não vai ficar armazenada, ela vai fluir, escorrer e vai cair dentro do canal escoadouro. Então, para que isso ocorra, nós vamos colocar então um gradiente dentro do canal, né, no fundo do canal, nós vamos colocar um gradiente. Esse gradiente não pode ser muito elevado, porque a gente não quer causar erosão também, né? Então nós vamos colocar um gradiente dentro do canal, no fundo do canal, né? Então, com relação aos pontos do canal, eles vão estar em gradiente, para que ela possa escoar para o canal escoadouro, que irá direcionar e dar um fim nessa água. E qual é esse gradiente? Esse gradiente normalmente é recomendado que se use 0,3%.
por questões de segurança, né, nós não usamos um gradiente maior e não usamos um gradiente também muito pequeno para não ficar a água empoçada ali naquele ali que possa atrapalhar ou causar um rompimento. Então, normalmente esse gradiente ele depende de como esse canal, em geral, para solos, né, para canais de solos, nós utilizamos 3%. Então, como que eu vou aplicar esse gradiente com relação, então, ao meu ponto, aos meus pontos? Então, você sabe que o gradiente, né, será com relação aos pontos iniciais de demarcação do meu terraço. Então, se eu preciso descer, né, com relação ao ponto inicial, da cota inicial do terraço, para canalizar, então, eu vou então fazer o cálculo, né, desse gradiente. Se eu estou marcando as minhas estacas a cada 10 metros, então sabemos que eu tenho que dar um gradiente de 3%, então esse gradiente de 3% equivale a quanto de desnível com relação ao ponto inicial da curva? Então, com relação ao ponto inicial, 10 metros, né? Então, desses 10 metros vezes 0,03%, eu vou ter aproximadamente, 3 centímetros de diferença de nível com relação ao ponto inicial da curva. Então, eu venho e marco. O primeiro ponto é 1,24, somo, né, porque eu quero dar uma diferença de nível, então eu tenho que a cota do segundo ponto da curva, ela tem que ser 3 centímetros abaixo do ponto inicial. Então, 0,24 mais 3 centímetros, 7. Faço o mesmo procedimento para o terceiro ponto. Então, 1,27 mais 0,3, mais 3 centímetros, né? 0,03 vai dar 30. 1,30. E assim por diante. 1,33, 1,36, 1,39, 1,42. Então aqui eu sei que que eu tenho aqui, né? Entre cada um desses pontos eu tenho uma diferença de nível de 3%. E em total também. Isso vale para as outras curvas de níveis. Então, se o meu ponto inicial estava 3,12, mais 3 centímetros, então 3,15, mais 3 centímetros, 3,18, e assim por diante. Aqui também. 2,38 era a minha cota inicial da primeira curva, mais 3 centímetros vai dar 2,41, mais 3 centímetros aqui, 2,44, e assim por diante. E aí está marcado, então, os pontos da curva do terraço, né? No caso, em gradiente. É só chamar o tratorista e pedir para marcar as curvas. A leitura dessa aula é o capítulo 8 do livro do Lombardi, a página 114 a 170, e o capítulo 3, a página 71 e 72 do livro do Pusk, e o capítulo 6, total, também do mesmo livro. Eu quero agradecer vocês por assistirem mais essa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado e possam aprender com essa aula. Eu agradeço a todos
ótimo dia. Obrigado.